Nesse começo, para você montar uma carteira, você tem que focar em 3 pontos principais. Liquidez. Você precisa de liquidez nessas operações, principalmente você, quanto mais iniciante, mais liquidez você precisa. Rentabilidade, precisa ter uma possibilidade de ganhos e você precisa ter uma análise boa dessas ações. Não investir aleatoriamente. Se você não tem certeza do que fazer, não invista. Eu vou mostrar aqui alguns pontos e como que você analisa ações, como que você verifica ações e fundos imobiliários, onde que você acompanha. Bem, para ações eu gosto aqui da Status Invest, Suno Analítica também é uma boa opção. E aqui na Status Invest eles têm aqui um painel que mostra como que está o dia, as operações, os principais índices, quantas empresas na bolsa, quantos segmentos, maiores altos, maiores baixas. O que vai interessar para você analisar, aqui fundos imobiliários, ó, como que foi o dia, maiores altos, maiores baixas, dividendos, agenda de dividendos. O ponto aqui é você pesquisar por um ativo. Vamos pôr aqui Tubi3. Beleza, uma ação aqui do Itaú Unibanco. Vamos analisar. Basicamente você vai olhar para alguns indicadores. E vamos passar um pouco aqui por cada um para que você entenda o que são cada um desses indicadores. Primeiro, existem indicadores de negócio. Esses indicadores são mais assim, da sua percepção. Você percebe que aquele segmento é útil, que ele vai ser tem uma durabilidade, ou seja, bancos. Bancos provavelmente a gente vai ter por muito, muito tempo. Né? Muito, muito tempo esse formato de banco. Então o Itaú seria bom? Beleza. Mas não só isso, você precisa analisar do ponto contábil como que está essa empresa contabilmente e como estão os múltiplos. E é aqui que você encontra isso. Ah, mas está muito complexo. Assim, como eu falei, dá uma fuçada muito, entende cada ponto aqui, mas já tem algum norte a partir do que eu vou te falar aqui. Valor atual, mínima e máxima nas 52 últimas semanas, ou seja, no último ano. Dividend yield. Quanto de dividendos eles têm pagado nos últimos 12 meses, ou seja, é sua empresa pagadora de dividendos e a valorização nos últimos 12 meses. Aqui você tem um gráfico, você pode colocar de um dia, de 5 dias, 30 dias, 6 meses, um ano, 5 anos, como você preferir. Você nota aí a crise, o efeito da crise aqui desse ano, enfim. Tipo de ação, tag along, depois vai fuçando. O mais importante eu vou passar para você, liquidez diária, muita liquidez. Beleza. Do ponto de entender do mercado, da empresa, você vai analisar exatamente isso. Aqui na hora de você analisar os indicadores, existem alguns principais aqui que você vai analisar. Primeiro o PL, que significa quanto tempo demora para você recuperar o valor investido na ação. Quanto maior, mais essa empresa tende a estar sendo um investimento não compensador. Essa aqui é uma empresa sólida. É bom que você compare por setor. Tem como você comparar aqui, ó. Compare ações. Se você logar aqui, você já consegue comparar ações, então é uma boa opção. Olhar esse ponto, olhar também seus indicadores de retorno sobre o patrimônio. Aqui, ó, indicadores de endividamento. O legal aqui da Status Invest é que eles mostram indicadores de valor da empresa, indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, de rentabilidade e de crescimento. Analise cada um separadamente. Quanto de dívida ela tem, né? Se a dívida está alta. Qual a margem líquida? Olha, a margem líquida é o quê? O que sobra ali depois, né, de todos os custos operacionais, de todos os custos de produção da empresa. Né? Então você vê que uma margem acima de 10% ali já é bem interessante. Rentabilidade. Quanto sobre o patrimônio investido ela retorna? Acima de 15% aí já é bem atrativo, ou seja, essa empresa passaria por isso. Indicadores de crescimento, quanto ela cresceu nos últimos 5 anos. Você vê que por ser uma empresa muito grande, ela cresce
relativamente pouco, né? E nós estamos falando de um momento que a gente passa por crise. Ou seja, ela mostra aqui também quanto você receberia se você alugasse essa ação. Alugar ações, basicamente, quando você não vai utilizar uma ação por muito tempo, ou seja, vou investir para pegar daqui 10 anos, você simplesmente pode estar alugando e receber esse valor aqui, em média. E vai ser um acréscimo ali aos seus ganhos, né, já que você divide ao longo prazo. E que você vê taxas, valores de dividendos pagos todos os anos sobre essa empresa. Então, usa a Status Invest, fuça bastante aqui. Para analisar fundos imobiliários, eu uso aqui a Funds Explorer. E aqui eu venho já em pesquisar. Vou colocar um aqui para a gente entender. Fundos imobiliários. Beleza. Fundos imobiliários, a análise é bem diferente de ações. Bem diferente mesmo. Fundos imobiliários, você precisa analisar liquidez, se ele tem bastante liquidez diária, porque eles são lastreados em imóveis, então é bem fácil você encontrar alguns ali bons fundos, só que sem liquidez. Quanto que ele paga de dividend yield, ou seja, eles têm um formato diferente. Nas ações, durante cada trimestre, a empresa faz um fechamento, e ali ela tem um valor real de quanto ela lucrou, e no final de cada trimestre ela vê se teve lucro ou prejuízo, e se teve lucro ela paga dividendos. Os FIIs, cerca de 90% ali de todo o lucro é dividido em uma parcela de aluguéis. São imóveis que têm aluguéis mensais e você, como investidor, recebe um pouco. E aqui você tem indicadores do gráfico dele. Você tem os indicadores para analisar. E aqui ele tem outras informações. Vale lembrar que também tem algumas taxas de administração bem baixas ali e vale muito a pena. Olhar aqui o tamanho, quantas emitidas, ver informações. Tem como você ver quais são os imóveis que eles têm disponíveis, quanto de dividendo, como está o acompanhamento de dividendos. Valor patrimonial. Aqui, esse aqui que é o interessante. Ele mostra, você pode clicar aqui e ver no mapa onde que ficam os imóveis desse fundo. Então, esse aqui é o XPLG. Ele é administrado, se eu não me engano, pela BTG Pactual. E ele investe em 11 ativos aqui. Você pode ver em que estados estão os ativos. Um pouco em São Paulo, um pouco aqui em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Interessante é que você diversificando em no mínimo 5 fundos imobiliários, você, além de já estar diversificando, você ainda tem a vantagem de o próprio fundo investe em vários ativos, então é bem interessante para não ficar centralizado só em um local. E aqui a taxa de vacância, né? Quanto dos imóveis está sem estar alugado, ou seja, quanto está vazio dos imóveis. Então, basicamente, esses indicadores que você vai analisar para decidir liquidez, rentabilidade de aluguéis e diversificação, segmento os ideais desse fundo de investimento, desse fundo imobiliário. Bem, outra opção aqui é você usar a Suno Analítica. Vamos pôr OIBR3. Que você vai digitar o código da ação e eles vão te dar indicadores fundamentalistas, o gráfico e aquela mesma variação. A outra opção, o legal deles aqui é que na primeira página eles já mostram o demonstrativo de resultado de 2019, de 2017, enfim, você consegue ver os lucros ou prejuízos aqui da ação. Então, são esses os pontos que você vai olhar na hora de analisar uma ação.